Além da questão com a igreja, há também outro assunto relacionado ao porquê eu vim. O olhar de Shayna penetrou diretamente em Leilin. Finalmente, aqui vem, pensou ele interiormente. Há muito tempo ele achava que, à medida que seus lucros de suas duas avenidas de comércio crescessem cada vez mais, acabaria por atrair a atenção de organizações maiores. Quando este momento chegou, suas alianças anteriores para proteger seus lucros não tinham mais utilidade. Na realidade, Leilin já planejara em seu coração trocar suas técnicas com eles. Ele há muito entendera as regras do jogo neste mundo e não podia mais manter o monopólio em virtude de sua própria força. Ele já estava surpreso que ele foi capaz de engolir anos de especulação. Agora, ele precisaria encontrar um patrocinador suficientemente poderoso para vender suas técnicas. Deste ponto de vista, a Igreja da Riqueza era evidentemente uma boa opção. É o fio dental de peixe e o açúcar branco. Leilin apontou diretamente. Sim, assim como seus olhos de Shayna estavam cheios de humor. Comparada com essas duas técnicas, a pessoa que as inventou é muito mais digna de nossa consideração. Você tem o toque de Midas. Leilin apontou para si mesmo, sentindo-se um pouco ridículo. Secretamente, no entanto, ele estava constantemente em guarda e um pouco apreensivo. Parecia que ele estava agindo de forma muito conspícua recentemente. Por enquanto, Shayna só estava interessada em sua mente, mas se descobrisse mais coisas sobre ele. Enquanto pensava sobre isso, Leilin repentinamente se decidiu. Depois que ele resolveu o problema com Marques Louis, ele teve que desaparecer por um tempo. Caso contrário, uma vez que ele recebesse a atenção de ainda mais divindades, seus problemas certamente cresceriam. Estas duas técnicas surgiram devido à sorte. Sempre amei ler livros e descobri a invenção dos escritos dos antigos por acaso. Eu também sou muito grato ao meu pai, pois ele permitiu o meu absurdo e até comprou alguns escravos artesãos para mim. Leilin sentiu uma ondulação mágica varrer através dele, claramente tentando descobrir se ele estava mentindo. Embora a ação de Shayna fosse realizada em segredo, como ele poderia não perceber? Ele se enfureceu em seu coração, mas na superfície ele não fez um único som. Sua expressão fez com que Shayna parecesse um pouco desconfiada e, quando sentiu o retorno de seu feitiço divino, ficou ainda mais confusa. Não pode ser. Ele está me dizendo a verdade. Shayna ficou um pouco desapontada, mas não continuou a discutir a questão dos dois ofícios com Leilin. Não importava como se olhasse, os lucros do fio dental de peixe e do açúcar branco eram absolutamente espantosos. Se ela não pudesse enfiar a mão nesses dois rios comerciais que estavam transbordando de ouro, ela certamente perderia o favor de Walkien e seria substituída por outros padres de ouro. A natureza de Leilin e os ajustes de Chip foram mais que suficientes para esconder informações de um padre de alta patente. Olhando para o rosto abatido de Shayna, Leilin sorriu para si mesmo, mas sua expressão ainda estava tão séria quanto antes. Então, vamos discutir a questão dos dois comércios, diz. Quantas moedas de ouro você quer me dar? As técnicas, Shayna disse com um ar rico e poderoso, suprimindo suas emoções completamente. Todo o processo de cura do fio dental de peixe, bem como o método de vedação da lata e até mesmo os artesãos especializados, podem ser dados a você por 100.000 peças de ouro. Para Leilin, era necessário produzir em massa coisas como o fio dental de peixe. Quanto maior o volume que ele conseguisse vender, mais lucrativo seria. O capital e o investimento necessários eram enormes e a técnica não era particularmente sofisticada. Depois de alguns anos, era certo que seria imitado, por isso era melhor vendê-lo de uma só vez. 100.000 peças de ouro. Shayna mordeu o lábio. Do seu ponto de vista, esse preço estava do lado alto. No entanto, se artesãos qualificados e a técnica de selagem fossem incluídos, então valeria muito mais a pena. O ponto crucial foi a técnica de vedação usada por Leilin.
Sheina pôde ver imediatamente a vantagem de usar o frasco de vedação para preservar a comida por muito tempo. Mesmo que não fosse usado para o algodão, era o suficiente para ela lucrar. Então, e se esse setor precisasse de muito investimento inicial? Para a Igreja da Riqueza, que jogou dinheiro em todos os seus problemas, isso nunca se tornaria um problema. Este preço é realmente muito alto, a menos que você inclua a técnica usada para refinar o açúcar branco também. Embora ela já tenha concordado internamente com o acordo, ela tinha um sorriso forçado no rosto e, na superfície, parecia que estava a poucos minutos de fazer uma birra. A técnica de purificação do açúcar branco, murmurou Leilin para si mesmo. Esta foi uma técnica diferente para o fio dental de peixe, e ele foi secreto sobre isso, pois havia vários passos fundamentais para fazê-lo. Além disso, não exigia uma grande linha de produção ou muito investimento, e era um negócio que ele poderia continuar a longo prazo. O comércio de açúcar branco trouxe mais da metade da renda da família Fowler e era como uma mina de ouro inesgotável. Como seus lucros cresceram, naturalmente o número de tubarões que foram atraídos por ele também cresceu. Isso foi algo que Leilin entendeu muito bem. Sheina claramente parecia entender a diferença entre as duas técnicas, e seus olhos brilharam em antecipação. Isso é, a expressão de Leilin parecia estar em dificuldades, e seus dedos começaram a involuntariamente tamborilar na mesa. O coração de Sheina também parecia pulsar ao som ritmado das batidas. Por quê? Por que eu fiz isso? O rosto de Sheina pareceu ficar vermelho enquanto ela se punha internamente. No entanto, Leilin olhou para ela suavemente. A técnica de purificação para açúcar branco não pode ser vendida para você. No entanto, podemos discutir as questões da Igreja da Riqueza. A Igreja da Riqueza, sim. Por exemplo, quantos sacerdotes você vai despachar aqui? Quantos paladinos e outros assuntos como esse? Leilin sorriu como uma raposa astuta, deixando Sheina com a sensação de ter encontrado o diabo mais irracional de sua carreira. Depois de um tempo, Sheina se despediu e saiu, parecendo como se tivesse sido levada à distração. Eu preciso considerar cuidadosamente sua proposta, foram as palavras que ela deixou para trás. Enquanto observava muitos padres e paladinos escoltando a figura abaixo dele, os lábios de Leilin se curvaram lentamente em um sorriso. De fato, sua proposta não foi complicada. Foi apenas para permitir que a Igreja da Riqueza se tornasse um parceiro no negócio, e gradualmente passasse a técnica ao longo de 3 anos, tempo suficiente para os Fowlers encherem seus próprios cofres. Leilin também havia enfatizado uma cláusula em seu acordo. Se Fowler Island fosse atacada, a Igreja da Riqueza teria que enviar padres e paladinos para lutar ao lado de seus guardas. Isso foi praticamente um pedido para a proteção da igreja. Mesmo que eles só mandassem um padre de baixa patente, isso seria suficiente. Afinal, até mesmo o Marquês Louis não ousaria declarar guerra à Igreja da Riqueza a menos que estivesse cansado de viver. Leilin também ouvira vários rumores que tornavam necessário que ele protegesse seu próprio covil. Amarrar a Igreja da Riqueza à sua carruagem de guerra era, sem dúvida, a coisa mais segura para ele fazer. Naturalmente, ele não teria expectativas irreais da igreja que protegia os tigres escarlates também. Mesmo que Marquis Louis quisesse uma trégua, Leilin não estava disposto a concordar. Sem inimigos e carnes suficientes, como ele poderia cumprir as necessidades do Devil Blood da Gera e avançar rapidamente? A cláusula não é muito dura, e acredito que no final, este sacerdote de ouro não será capaz de resistir à tentação. Os olhos de Leilin continuaram a brilhar. Uma vez que a Igreja da Riqueza aniquile suas raízes aqui, talvez meus planos possam começar. Depois de voltar para sua vila, Leilin acenou com a mão para Claire e sua irmã, que tinham rostos cheios de antecipação. Eu não vou precisar de você aqui agora. Vá embora primeiro. Sim, jovem mestre. As irmãs tinham uma expressão amarga em seus rostos,
mas não se atreveram a dizer o quanto saíram do quarto. Saia Lin olhou para o peitoril da janela. Por um momento, parecia que não havia ninguém ali e a janela estava bem fechada, sem sequer uma pequena rachadura. No entanto, uma sombra emergiu lentamente da escuridão, e o contorno de um corpo cheio de curvas pôde ser visto. O dono desse corpo era um meio-drow, que usava as roupas apertadas de um assassino e um ladrão. Mestre, ela imediatamente se ajoelhou. Temo que sua furtividade não seja pior do que alguns assassinos de nível intermediário. No mundo dos deuses, uma classe intermediária era uma formidável profissional de mais de 10 graus. Essa avaliação vinda de Lin era de fato grande elogio. Talvez esse meio-drow tenha praticado como se estivesse com raiva depois de perder sua identidade humilhante, e fez um grande progresso. Kerian atualmente tinha a pesada responsabilidade de comunicar entre Lin e os Tigres Escarlates. Mestre, nós saqueamos mais 2 navios mercantes do arquipélago Báltico este mês. Os lucros estimados são de cerca de 5.000 guipeças antigas. Além disso, Miss Isabel agiu de acordo com seu plano e começou a vazar intencionalmente nosso paradeiro, relatou Keren respeitosamente. E os bárbaros eu já os notifiquei e eles prometeram agir quando chegar a hora combinada. Como poderia Lin não se aproveitar da ajuda que os bárbaros poderiam oferecer para combater imprudentemente o Marquês Louis? Mesmo assim, aumentaríamos nossa taxa de sucesso se pudéssemos plantar um espião de alta patente em seu campo, disse Lin, aparentemente com um suspiro. Mestre, este humilde servo merece a morte. Os ladrões e espiões que foram anteriormente enviados para o arquipélago Báltico no passado, todos pareciam ter sido desenraizados, e os que sobraram só podem divulgar informações comuns. Keren imediatamente implorou por perdão. Só depois de trabalhar para Lin por tanto tempo ela percebeu quão aterrorizante ele era. Comparado a esse mestre, aqueles drows de sangue puro no subterrâneo pareciam extremamente bondosos. A razão pela qual eu disse que não era para culpá-lo, Lin balançou a cabeça, pensando que a covardia de seu servo não era uma coisa boa em tudo.